Bom, no meu último vídeo, no vídeo onde eu falei sobre a Sobek Curva e como ela nuca várias salas e de várias formas diferentes, teve um comentário que me pediu para fazer uma build do Kullervo e inclusive me pagou 10ão para isso. Então, bora lá entender como que a gente pode fazer para tirar 100% de proveito do Kullervo utilizando vários tipos de melee diferente, inclusive também podendo spamar o dano de bilhão negativo ou bilhão normal, o que você preferir. É possível garantir esse tipo de dano. Obviamente, a gente vai começar falando aqui da Wrath for Advance, que é a habilidade que faz o Kullervo ser o que é. É a habilidade que faz com que ele seja o rei do dano em massa. Isso porque ela te garante chance crítica, e a chance crítica já aditiva, chance crítica que é garantida. Uma chance crítica que é adicionada, por exemplo, depois dos mods. Então, em resumo, vamos supor que você tenha, assim como eu, 762% de chance crítica só com essa habilidade. Você vai calcular, é claro, a chance crítica do seu melee, do seu corpo a corpo, e vai simplesmente adicionar esse valor logo em seguida. Isso daqui é um valor absoluto que entra depois e basicamente é o valor que você vai ter sempre. Como o Kullervo é esse monstro na chance crítica, ele consegue escalonar o dano de qualquer melee que você tenha, literalmente qualquer melee que você vai usar, por mais ruim que seja, na mão dele vai ser forte, não sobra aqui muitas opções de build. No fim das contas, o que a gente vai fazer é focar em força mesmo e um pouquinho ali em duração. Isso porque força aqui vai ser muito importante não só também por conta da primeira habilidade, mas também por conta da segunda habilidade, a recompense. Porque o que essa habilidade faz, na verdade, é muito simples, ela tem duas utilizações, uma muito mais útil do que a outra aqui, pra ser sincero. Uma delas é que quando você acerta o inimigo com ela, quando você usa essa habilidade e libera essas 10 adagas, cada inimigo que você acerta com uma adaga te dá um pouco de combo, totalizando aí, quando você acerta as 10, você consegue 20 de combo, tá? Então, enfim, você vai ter que ficar spamando e spamando essa habilidade pra conseguir ficar acumulando combo com essa habilidade. O que eu não recomendaria, o legal de usar essa habilidade é justamente pra você pegar um pouco de combo ali, esporadicamente, uma vez ou outra, mas principalmente para fazer com que você seja resistente, porque o que essa segunda habilidade que faz também é te fornecer guarda reforçada e vida também, mas enfim, no fim das contas, quando você usa essa habilidade, você ganha guarda reforçada e fica imune à derrubada e também tanca mais. Então, em resumo, o foco dessa utilização aqui, pelo menos nessa build, é justamente ficar resistente. O combo que essa habilidade te dá chega a ser tão superficial que não vale a pena. Sua terceira habilidade é maravilhosa, tá? Não tem outra palavra, ela é muito boa. A Collective Curse é nada mais, nada menos do que uma maldição coletiva, literalmente. Quando você usa essa habilidade, você marca todo mundo ali no range da sua habilidade, tá? E quando você causa dano em um inimigo, 100% desse dano é refletido para todos os outros inimigos também marcados. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha causado ali 2 milhões de dano em um inimigo e tenha matado ele. Todo mundo que está no link também vai tomar o mesmo dano e, consequentemente, é claro, também vai morrer. E, inclusive, é justamente isso daqui que permite com que a gente cause o dano máximo do jogo em área, porque você marca todo mundo e causa um dano massivo em vários inimigos ali, fazendo com que esse dano compartilhado seja altíssimo. Isso porque a gente tem vários outros multiplicadores que também aumentam o nosso dano, e no fim das contas, a Collective Curse só vai ali aplicar esse dano na multidão que está marcada. Agora, falando da quarta habilidade, não tem jeito, por mais legal e divertida que ela seja, por mais coisas interessantes e legais que dê pra fazer com ela, no fim das contas, a gente não vai precisar dela de fato. Isso porque, quando a gente vai utilizar o Kullervo pra causar dano com armas, o que 99% das vezes é o motivo de você estar jogando com o Kullervo, ela não vai fazer tanta diferença. É claro que ela te ajuda a acumular combo, mas a gente tem outras 1 milhão de maneiras de pegar combo, então nesse caso ela também não vai ser tão útil. Então o que a gente pode fazer é simplesmente remover ela e infundir alguma coisa via Helminth que simplesmente maximize o nosso dano. E pra isso a gente tem mais ou menos aí umas 3 opções que, na minha opinião, são as melhores. Mas, é claro, vai depender de como você vai utilizar o Kullervo. A primeira opção aqui é a Eclipse, porque ela funciona como um multiplicador final de dano. Então vamos supor que você queira jogar de Slam, um tipo de arma que vai fazer com que você gaste todo o seu multiplicador de combe ali com sua chance e dano crítico e simplesmente cause um dano massivo. Você não tá focando em dano no proc de efeito de status, por exemplo. Então nesse caso, a Eclipse vai ser muito mais interessante. Isso porque você simplesmente amplifica muito o seu dano final, fazendo com que você cause muito mais dano. Se o seu dano era massivo antes da Eclipse, depois que você equipar isso daqui, as coisas simplesmente evoluem, assim, a nível absurdo.
Logo, em resumo, o que faz com que você tenha que usar Eclipse é justamente utilizando armas que fazem com que você cause muito dano massivo, ao invés de ficar focando em dano de efeito de status, em proc de efeito de status. Armas como Magistar, Sunpolts, enfim, são armas muito interessantes para se usar como Eclipse. É claro que você pode usar aí a slam que você preferir, mas nesse caso, bom, é indiscutível que a Magistar aqui é a melhor opção, porque de todas ela é a mais forte. E é claro que na build da sua slam você vai focar, obviamente, em dano crítico. Sendo assim, podem reparar que eu tô usando Galvanized Steel, Organ Shatter e Blood Rush. E talvez vocês se perguntem, por que Blood Rush se você já tem chance crítica pra cacete com a primeira habilidade, Wrathful Advance? Na verdade, é bem simples. Isso acontece porque, por exemplo, o Blood Rush ele vai te dar mais chance crítica ainda, fazendo com que você cause mais dano crítico no fim das contas, o que faz com que vale muito mais a pena você escalonar mais chance crítica para multiplicar ainda mais o seu dano. Então, nesse caso, por exemplo, a gente não tá usando o Gladiator Might, que é outro mod que aumenta também o seu dano crítico. Você pode usar, mas pelo menos na Magistar não tem porquê. O Blood Rush se sai muito melhor, porque você multiplica mais o seu dano crítico, porque você tem muito mais chance também. Então ele acaba que se sai melhor sim. E, enfim, vocês podem reparar também que eu tô usando mods de dano base, Seismic Wave, Primate Pressure Point e, é claro, também mod de facção. Nesse caso aqui, se você não gosta de mod de facção, aí sim, você pode tirar o mod de facção e colocar o Gladiator Might para mais dano crítico ainda, tá? É claro que você vai perder um dano considerável aí, mas se você não gosta de mod de facção, não vai ter muito por onde correr. E podem reparar que eu tô usando, por exemplo, dano gasoso, né? Procs gasosos aí também para amplificar o dano. Mas calma, agora na parte de dano elemental, o elemento que você for usar aqui, você que decide, tá? Por exemplo, você pode colocar algum dano elemental que seja a fraqueza do inimigo, ou seja, você ampliaria mais ainda o seu dano naquele inimigo. Então, você decide, você pode fazer corrosivo, viral, qualquer outra coisa aqui, fica a critério de gosto 100% seu. No fim das contas, eu uso o gasoso pelo simples fato de que, além dele ser algo um pouco mais universal, você não vê ninguém aí com resistência a gasoso, você também pode fazer com que as nuvens gasosas mate inimigos aí, por exemplo, se você tá fazendo com que eles entrem na nuvem de algum jeito, como com o Nautilus, por exemplo. Então, o meu dano gasoso é algo completamente de gosto, você pode usar algum dano, por exemplo, que seja a fraqueza do inimigo que você quer enfrentar. E calma aí, muita gente pode estar se perguntando agora, Ryzen, por que você está usando melee crescendo para acumular mais combo, ou seja, para ter combo inicial, se você pode conseguir combo, por exemplo, com a segunda habilidade do Kullervo, se você pode conseguir combo batendo em inimigo, usando companheiro, enfim, qual que é a lógica por trás do melee crescendo? No fim das contas, a resposta é simples, praticidade, porque, bom, a gente pode sim conseguir combo de várias formas, mas é muito chato você ter que ficar, bate com uma slam, pega combo de outro jeito pra poder pegar 12x de novo, bater com a slam de novo. No fim das contas, é muito fácil, você usa Vazarim, tá? Usa a segunda habilidade da Vazarim pra juntar inimigo, finaliza inimigo ali naquele bolo, naquele puxão, e quando você acumular o crescendo, tudo que você tem que fazer é ficar andando pelo mapa e batendo em todo mundo. É claro que você pode usar outro arcano aqui, como por exemplo um Exposure, que quando você usa a habilidade, ele acrescenta dano corrosivo na sua arma e, enfim, aumenta ainda mais o seu dano. Mas no fim das contas, eu acho que é simplesmente muito mais prático usar o crescendo, principalmente se você consegue usar Vazarim. Você vai matar ali uns bichinhos bem rapidinho, tá? A velocidade na qual você acumula o 12x vai depender do nível do seu arcano, e no fim das contas é só você andar por aí spamando tudo, tá? Não tem segredo. E de fragmento não é novidade, né? Eu tô usando aqui 5 fragmentos forjados em tal, roxo, violeta, como você preferir chamar. E não, tá? Você não precisa usar isso tudo. Isso aqui é nada mais, nada menos que vaidade. Você vai matar os inimigos normalmente também, sem estar usando isso daqui. Mas quanto mais dano, melhor. Então é justamente por isso que eu tô usando todos esses fragmentos. Você pode colocar isso daqui gradualmente. Coloca aos poucos se você não tiver tudo, não se preocupa, porque a build funciona normalmente com ou sem isso. Enfim, como a ideia da build é ter muita força e o melhor de tudo, de forma prática, ou seja, sem você ter que ficar precisando, por exemplo, ficar estacando arcano, é muito fácil. É só a gente usar, por exemplo, aqui um Brawl Intensify com um Brawl Vitality, assim a gente ganha mais vida, pode usar o Bellicose para ter mais 72% de força, com Transient Fortitude e Blind Rage. Ok, eu sei, talvez você até se pergunte, Ryzen, isso é força demais. Precisa disso tudo? Não, não precisa. Mas, bom, a gente pode, por que não? Enfim, no fim das contas, você não precisa de mais nada com o Kullervo. Você tem a segunda habilidade que vai te dar aí guarda reforçada o tempo todo, tá? Primate Continuity para mais duração, fazendo com que a Eclipse e a Wrathful Advance tenham uma duração mais interessante. E, é claro, Primate Flow para fazer com que você tenha mais energia e os seus fragmentos violeta funcionem, e Equilibrium.
De mod de aura aqui, eu tô utilizando Corrosive Projection para reduzir a armadura dos inimigos e, consequentemente, aumentar o nosso dano nesses inimigos que têm armadura reduzida, e também tô usando o Set Nira. O Set Nira que aumenta o nosso dano ao solo, mas, por enquanto, esse conjunto tá funcionando de certa forma bugada, porque ele acrescenta mais dano não só no ataque ao solo, mas também no ataque do seu dano corpo a corpo no geral. Então, em resumo, ele é aplicado 2 vezes. E sim, na próxima atualização, a atualização em que eles vão implementar o novo Warframe, a Oraxia, eles vão corrigir esse bug de certa forma, mas segundo eles vão aumentar o dano que ele também daria por padrão. Então, em resumo, o que eles vão fazer eu não sei se é um nerf ao certo, porque eles não deram um número garantido aqui, mas no fim das contas eu acredito só que eles vão corrigir esse funcionamento bugado. Uma coisa que a gente deve se atentar aqui é que eu tô usando Blind Rage, então a nossa eficiência é muito baixa. Eu jogando com essa build eu não spamo nem a segunda nem a terceira habilidade com uma frequência absurda, sendo assim essa eficiência baixa não me atrapalha em nada. Mas, se você gosta de ficar spamando essa terceira habilidade o tempo inteiro, eficiência baixa pode e vai ser um problema dependendo do tipo de jogo, do tipo de modo de jogo que você está jogando. Então, em resumo, o que eu recomendaria você fazer é você substituir aqui, por exemplo, o Nira's Hatred e colocar alguma coisa para eficiência, ou simplesmente tirar o Blind Rage e usar outra coisa no lugar. Isso daí vai ficar a critério de gosto e você pode adaptar da forma que você achar melhor. E calma aí, lembra que eu falei que a gente tem 3 opções aqui de Helminth, certo? E sim, a gente tem, mas é aí que tá. A Eclipse de fato para essa utilização é a melhor, mas se você não tiver a Eclipse, você pode usar Nourish também. Ou se você não quiser tirar um mod para colocar algo de eficiência ou energia, você também pode manter a mesma build, mas ao invés de usar Eclipse, você pode usar Nourish. Isso porque a Nourish te dá mais, ela amplia a energia que você consegue, é claro. Mas também não é só isso, ela acrescenta dano viral nas suas armas, como se fosse mod, por exemplo. Então, em resumo, você também vai ter mais dano nas suas armas, porque esse dano entra na arma e também é multiplicado pelos multiplicadores de aumento de dano, como por exemplo, o seu dano crítico. Nourish também é uma ótima opção. Para dano massivo não é tão bom quanto Eclipse, mas como utilidade vai fazer 2 coisas aí muito bem feitas, que é aumentar o seu dano e te dar energia. E calma aí, já vale ressaltar uma coisa antes que inclusive eu me esqueça. Para todas as utilizações que eu for mostrar nesse vídeo aqui, se você preferir, você pode usar Nourish no lugar da Eclipse ou da Roar, que é a outra habilidade que eu vou explicar para vocês como ela vai funcionar melhor do que a Eclipse dependendo da situação, beleza? Então, em resumo, se você quiser usar Nourish em qualquer build aqui, você pode utilizar e a build vai ser a mesma. A única coisa que você vai fazer é mudar a habilidade que você está infundindo. E no comentário onde me foi pedido a build do Kullervo foi em conjunto com a Ruvox, então é claro que eu também vou citar a Ruvox nesse vídeo, porém nesse caso eu recomendaria utilizar a Ruvox com Roar, pelo simples fato de que é melhor mesmo e eu vou explicar pra vocês o porquê. Você pode usar Eclipse, mas eu gosto mais de usar com Roar. Falando aqui como a Ruvox funciona normalmente, isso é, desconsiderando sinergia, ela funciona mais ou menos ali, no aspecto encarnado, é claro, com gavinhas do Void, que quando você usa o ataque pesado ao solo, você levanta inimigos, e inimigos empalados ficam propensos a ter mais vulnerabilidade a efeito de status, ou seja, se ele toma dano para um proc de efeito de status, ele tem chance de receber outro efeito de status do mesmo que lhe deu dano. Então, em resumo, o que a gente consegue com a Ruvox é um melee influence de gasoso. Sim, melee influence de gasoso. Você pode usar qualquer elemento aqui, mas o gasoso é o melhor deles porque se espalha feito uma praga e começa a causar muito dano. Porém, a gente tem um probleminha dessa utilização, que é quando a gente sinergiza com o Kullervo, a gente tem uma bomba de dano na mão que causa hit kill. Causando hit kill, a gente não consegue empalar inimigo. Então, como eu falei, você pode utilizar Eclipse, porém, eu ainda assim gosto de usar Roar, porque, por exemplo, se você for jogar em alguma atividade onde os inimigos começam a não tomar mais hit kill, a sua gavinha vai levantar o inimigo, e aí você teria, por exemplo, o dano gasoso que é procado várias vezes, com Roar também acumulando dano no gasoso. Esse é o motivo da minha utilização com Roar, mas você pode fazer o que você preferir. E, enfim, na build de Roar, vocês podem ver que eu não tô usando Set Nira, porque a build de Roar não foi feita pra jogar com Slam. Quer dizer, você pode. Na verdade, se você tirar aqui o Preparation e o Rolling Guard, não tem problema algum você utilizar o Set Nira. Porém, a gente vai utilizar outras armas aqui com essa build, e como a ideia da build de Roar é simplesmente ser mais efetiva com vários tipos de armas diferentes, por que não tirar o Set Nira e fazer com que essa build aqui funcione de forma mais abrangente quando você quer mudar de arma? Então, em resumo, esse é o motivo de eu não estar utilizando o Set Nira, mas, como eu falei, você pode colocar.
Uma outra arma que funciona muito bem com dano gasoso e tem muita gente que utiliza é a própria Kodamiri ou Miri-Koda. Enfim, no fim das contas, você tem uma arma que ela tem disposição a causar aí dano tóxico inato janela. Você pode escolher a valência que você quiser, mas em resumo, ela também funciona muito bem e com a mesma build. Você vai focar em dano crítico, multiplicadores como o seu dano de facção e Whipping Wilds. Sendo assim, você vai spamar no Vingazosa pelo mapa e causar dano massivo também em todo mundo. O melee que você vai usar é só um detalhe, o Kullervo torna tudo quebrado. Enfim, pra quem não sabe, também uma coisa que vai acontecer daqui a um tempo é que o funcionamento do ataque ao solo vai mudar completamente. Isso é, o seu dano e a área do ataque desse dano ao solo vão ser completamente dependentes da altura em que o seu personagem tá quando você dá esse ataque. Em resumo, você teria que pular bem mais alto para dar o ataque ao solo, para fazer com que você tenha 100% de proveito do dano e da área desse ataque. Então, essa alteração vai fazer com que as slams sejam muito mais difíceis de usar. Você pode, por exemplo, com a build da Roar, usar aqui armas como a Vastlock, Gunblades. Esse tipo de arma corpo a corpo é muito interessante porque além de permitir com que você mate vários inimigos em uma distância absurda, você pode procar isso também com Melee Influence. Então imagina você causar Head Crit, causar Melee Influence e ter ali Roar infundido a sua habilidade do Helminth, fazendo com que você cause mais dano ainda no proc do efeito de status, no dano desse proc. Enfim, em resumo aqui, para você poder ficar spamando esse ataque com alguma Gunblade, é simples, você vai atacar andando pra frente e depois você vai atacar sem andar. Então, em resumo, é ataca andando pra frente, ataca normal. Ataca andando pra frente, ataca normal. É meio chatinho pegar o jeito, mas depois que você pega esse jeito, vai por mim, não é nem um pouco complicado, é como se fosse uma dança ali. Quando você pega o ritmo, você faz sozinho e nem repara que tá fazendo. Uma outra utilização que permite com que você mate inimigos a longa distância, que por exemplo é a Zenithstar, porque no ataque pesado dela, ataque pesado normal, tá? Não é ao solo, você dispara aquele disco que tem bem ali no centro dela, na lâmina dela, fazendo com que ela cause dano em área, porque aquele disco fica rodando, causando dano em inimigos à volta. E é claro, esse disco se bonifica da Roar, da Wrath of Advance e do Melee Influence. Mas calma aí, muita hora nessa calma, porque esse disco que vai ficar causando dano nos inimigos ao longo do tempo tem um porém, que é o tempo em que ele dura depende do seu multiplicador de combo. Então, em resumo, quanto mais combo, mais tempo ele dura. Então você pode fazer com que você pegue 12x de combo e largue esse disco lá. Ele vai ficar lá por muito tempo, inclusive mais de 1 minuto, e você fica de boa. Tudo que você tem que fazer é sair da sala, pegar o seu loot e reativar esse disco pegando o combo novamente. E, enfim, não tem muito segredo. Você pode bater em inimigos, usar o companheiro, ou só usar a segunda habilidade do Kullervo. O importante é só você ter combo. Porém, reparem o seguinte, eu não tô usando nada que aumenta o meu combo aqui também. Nesse caso, nem mod, nem o melee crescendo. Então, você toda vez que tiver que usar esse disco da Zenithstar, você vai ter que pegar o combo de novo, independente da forma que você esteja utilizando. Se você simplesmente não quer ficar perdendo tempo pegando combo, se você quer ter uma quantidade fixa de combo, nesse caso, você pode remover o Whipping Rounds e colocar, por exemplo, Galvanized Reflex. Você não vai ter 12x de combo, mas esse combo proveniente desse mod já é o suficiente para você poder ficar tranquilo aí, sem ter que ficar se preocupando em pegar combo, é só ficar resetando o uso da Zenithstar. Enfim, os companheiros que você pode utilizar aqui são muito abrangentes, porque simplesmente qualquer um que você for usar vai funcionar, mas tem dois aqui que funcionam muito bem. O primeiro deles é um Panzer, porque você pode fazer com que ele fique spamando viral nos inimigos, ou seja, você pode primar inimigos, e como ele bate em muito inimigo, você pode usar também Tandem Bond para aumentar o seu contador de combo quando ele ataca um inimigo com um ataque melee, é claro. Você também pode usar Synth Deconstruct para fazer com que ele drope mais orbes de vida, até porque ele vai estar batendo em vários inimigos ao mesmo tempo. E junto disso, Tenacious Bond, porque como a gente vai ter uma garra ali, por exemplo, com pelo menos um byte equipado, a gente poderia aumentar o nosso multiplicador de dano crítico final em 120%, fazendo com que você cause ainda mais dano com a sua slam, ou com outra arma que você estiver usando, enfim. No fim das contas, o Panzer é uma das melhores, se não for a melhor opção aqui. Agora, em contrapartida, você também pode estar utilizando, por exemplo, um Nautilus para poder usar o mod de preceito Cordon e juntar inimigo. Sendo assim, você pode usar o Nautilus utilizando a arma dele ou o Artax, que é a arma que eu estou utilizando, para congelar inimigos em área. Você junta inimigos, pode usar uma Primer se você preferir, enfim. Você juntando e matando eles, você causa todo aquele dano em inimigos mais juntinhos ali, inclusive facilita muito para você marcar inimigos com a terceira habilidade e desencadear
mais dano e simplesmente tem mais controle de grupo. Enfim, você pode decidir o que fazer aqui, fica completamente critério de gosto. Porém, em contrapartida, você não consegue, por exemplo, usar Tenacious Bond no seu Nautilus. Quer dizer, você consegue, mas como a gente está utilizando aqui uma Verglas ou uma Artax para primar inimigos, para auxiliar o dano do nosso Kullervo, você não vai conseguir ativar o Tenacious Bond, porque essas duas armas não têm uma chance crítica considerável para fazer com que esse mod seja ativo. Então, em resumo, você perde por esse lado. Enfim, rapaziada, são diversas e milhares de opções que o Kullervo te dá, tá? Sem exagero, ele é simplesmente muito versátil quando o assunto é melee, porque qualquer coisa na mão dele funciona. E, enfim, eu tentei não me prolongar demais no vídeo, mas não tem como não se empolgar quando qualquer coisa que você pega simplesmente dá hit kill em tudo. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e é nóis!